Olá, sou o Dr. Antônio Martins de Farias, estou aqui mais uma vez, primeiro para agradecer a Deus por estar vivo, é você, meu amigo, minha amiga, que tem dado seu like, seu dislike. Por favor, faça seus comentários, é importante demais que você comente nos meus vídeos, para que eu tenha uma resposta, né? Se você está gostando, não é para me agradar, comente não para me agradar, mas aquilo que você, dentro de um formato de educação, é evidente. Tenho certeza que os meus 104 amigos são pessoas educadas e que todos não vão me agredir. Então vão discordar, que é natural, que graças a Deus que eu não penso igual a ninguém, a todo mundo, que nós somos diferentes, nós somos cada um a essência, cada um temos um ponto de vista e temos que nos respeitar. Né? Eu quero agradecer de coração os 104 amigos, né, que se inscreveram no meu canal, e que você, amiga e amigo, que ainda não fez, faça. Se inscreva no meu canal do YouTube, porque eu preciso muito do apoio de vocês, preciso muito, vocês me remuneram se inscrevendo no canal. Pena que vocês, os 104 amigos, não tem 104, ainda 104 visualizações no mesmo vídeo. Se eu tenho 104 inscritos, é porque devia 104 pessoas assistir os meus vídeos. Infelizmente, uma média de 15, 20, tem passado de 30, passado de 160, já tive, né, 160, 170, mas foi quando eu fiz uma crítica ao prefeito. Não quero isso, não quero criticar. Quando o prefeito merecer crítica, eu farei, mas eu prefiro trabalhar assim com uma forma mais voltada para assuntos de história, de política, de uma forma geral, e de educação, né? Por exemplo, nós estamos hoje nesse meu projeto de leitura da Constituição, né? Então nós estamos hoje aqui quase terminando o artigo 5º da Constituição. Talvez hoje a gente termine, né? Espero aquilo que a gente faça para que vocês tomem conhecimento da leitura. É importante. Por que é importante a leitura da Constituição? Gente, a Constituição é a lei mais importante do país. Então é da Constituição que surge, que nasce todos os nossos direitos, estão explícitos os nossos deveres. É fundamental, não esqueçam da Constituição. A Constituição é fundamental, é importante que você saiba, porque é dela que o prefeito, o juiz, o presidente, o governador se espelha para agir, para governar, para andar certo. E a gente também, os nossos direitos e os nossos deveres, tá bom? Então vamos lá, hoje eu vou falar aqui, por exemplo, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Isso é fundamental, porque já imaginou que você fosse proibido de ingressar com ação no judiciário porque você não tem recursos para pagar as custas? Não, o Estado vem o direito que você tem. Se você tem o direito ameaçado, mas não tem recurso para ingressar com ação pedindo que o juiz diga o seu direito, que o juiz restaure o seu direito, você tem o direito, o Estado te assegura a gratuidade de justiça. Isso é princípio de cidadania, né? É evidente que há um abuso, né? Eu sempre digo que a gratuidade de justiça, aquela pessoa que vem com ação, eu como advogado, tenho percebido muito, cara, ele é milionário, mas ele não quer pagar as custas judiciais. Ele quer gratuidade de justiça, porque ele é pão duro. E a pessoa que não tem recurso, ela faz questão de pagar. Parece que é uma desonra, né, ela pedir gratuidade de justiça. Não é não, é um direito. Se você naquele mês, naquele momento, não tem condições, mesmo que você ganhe um salário de 4, 5 mil reais por mês, mas naquele mês seu direito foi adquirido, foi agredido e você precisa de ação judicial, mas não tem condições de pagar as custas, invoque o Estado, ingresse com a ação e diga: não tem condições nesse momento da gratuidade de justiça. O juiz vai conceder a gratuidade de justiça e você vai ter os seus direitos reparados. Então, é de fundamental importância essa gratuidade de justiça. É o direito, é a cidadania sendo exercida, né? Não adianta você ser cidadão, o Estado oferecer as ações, mas se ele não der condições, você numa situação difícil, numa situação financeira, não puder usufruir o seu direito. Então, a gratuidade de justiça é um direito nosso, um direito que todo cidadão tem e pode usar na medida em que necessitar. É claro que não há, se você tem condições
de arcar com as despesas, com as custas judiciais, você ingressa pagando as devidas custas, ou as taxas, como muita gente chama, né? O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Isso é de muita importância. A gente tem que entender o seguinte: o erro judiciário não é decisão judicial que você não concorda, né? O juiz cometeu erro porque tinha prova nos autos que ele tinha que absolver o réu, ele tinha que condenar o fulano, o Beltrano a me indenizar. Não, isso não é erro. Isso é interpretação. A interpretação cada um tem uma interpretação. O erro judicial é você, por exemplo, eu cometo crime, mas quem vai responder é outra pessoa. Depois com provas que quem cometeu o crime fui eu e aquela pessoa ficou 10, 20 anos preso no meu lugar. Isso é um erro judicial. Nesse caso, cabe indenização, tá certo? Então é preciso entender que o juiz errou, vai me indenizar. Não, o juiz pode ter interpretado os direitos de forma errada, equivocada. Mas isso não é erro judicial. Erro judicial é você, por exemplo, manter uma pessoa presa. Por exemplo, a pessoa foi condenada a 5 anos de cadeia e está preso lá no presídio específico de uma determinada cidade. Só que completa os 5 anos e o diretor do presídio não se importa, não olha, daqui a pouco ele está 2 meses, 2 anos, então em vez de cumprir 5 anos, cumpre 8, 10. Nesse caso é um erro judicial e essa pessoa tem que ser indenizada. Outra coisa também, suponhamos que tem muito no Brasil, acho que 250 a 270 mil presos estão presos, né? Desculpa essa redundância, estão presos, né? Cidadãos ou pessoas estão presas sem a condenação. Essas pessoas, por muito tempo, elas também, em tese, elas teriam direito a uma indenização, porque o Estado foi negligente. Não é possível que você mantenha 250, 270 mil pessoas presas sem que sequer seja ouvido por um juiz para que ele possa julgar, para que ele possa trabalhar no processo e ou te condena ou te absolve. Agora mantém a pessoa presa e o juiz senta no processo, essa expressão esdrúxula, ou chula, mas é o que acontece, e não decide. Isso tem muito, né? Hoje no estado de São Paulo tem uma notícia que eu não li a notícia, mas de uma pessoa que ficou 11 anos sem condenação. Isso é um absurdo. Você não pode esperar 11 anos para que o juiz decida, preso, para que o juiz decida se você é réu ou não. Então, infelizmente, tem esses absurdos. Nesses casos, cabe indenização. Repito, não adianta você ir para uma ação do Estado, cobrar a indenização, se o erro você não concordou com a decisão do juiz. A decisão, a sentença, é uma decisão do juiz e dos tribunais. Isso não é erro. O erro é manter, por exemplo, a pessoa errada, a pessoa que não cometeu o crime, mas foi condenada, se prova depois a inocência dessa pessoa. É uma pessoa que está sendo condenada está presa sem ter sido julgada. Outra pessoa que venceu o tempo dela de ser solta e não soltaram. Tudo isso cabe indenização. E outros casos mais. Então é importante essa nossa leitura da Constituição para nos despertar esse tipo de direito que nós temos, que muitas vezes a gente não usufrui, a gente não utiliza com medo, né? Com medo, às vezes com vergonha, às vezes porque os prefeitos, os chefes políticos nos ameaçam, porque os políticos, né, de um modo geral, eles não falam a verdade para a gente. Eles passam uma maneira de manter você calado, manter você oprimido, que é para você elegê-lo, né? Um deputado federal que ele vive lá no Centrão, líder do Centrão, ganhando dinheiro, ele não quer que você se instrua. Ele vai mandar me criticar, ele vai mandar calar a minha voz, porque eu estou dizendo os direitos que você tem. Mas eu quero que você, cidadão, você reconheça os direitos que você tem através de ouvindo o meu canal, se inscrevendo no meu canal e ouvindo os seus direitos. E utilizando. Não é para se calar, não. Quando tiver o direito agredido, procure o judiciário. Se não tem dinheiro para contratar um advogado, infelizmente
é ruim, porque você tem que ter um bom advogado para lhe defender. Mas se você não tem condições de contratar um advogado, procure a Defensoria Pública. Eu sei que é burocrático, eu sei que dificulta o máximo para lhe atender, mas eles têm a obrigação de lhe atender, de fazer uma boa defesa, ok? São gratuitos para o reconhecimento, para o reconhecidamente pobres na forma da lei. O registro civil e de nascimento, certidão de óbito, né? Então, se você não tem condições de pagar, você vai lá, o registro civil é de graça e a certidão de óbito também é de graça. Você não vai, você não deixará de morrer porque não tem dinheiro para pagar a certidão de óbito. Se você quer morrer, pode morrer. Mas você, se mais inocente não tem dinheiro para a certidão de óbito, você pode morrer também, viu? Não deixe de morrer porque você não tem dinheiro para pagar a certidão de óbito. E a certidão de nascimento também é fundamental que você registre o seu filho para que não traga prejuízo para ele mais tarde, né? São gratuitas as ações de habeas corpus, habeas data e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício de cidadania. O que acontece? O habeas corpus, você está preso uma prisão irregular, né? Você entra com habeas corpus, é de graça. Um mandado de segurança, em alguns casos, você é de graça também. Então, o habeas data e assim, que são os remédios que não faz sentido, né? O juiz te dá o direito, você tem um direito, né? A Constituição te concedeu um direito, mas te limitar para você não ingressar com a ação porque você não tem dinheiro para pagar as despesas. Então, não seria justo. Então, é fundamental que a gratuidade, muitas ações do Poder Judiciário são de graça. Você não ingressa no Poder Judiciário, não exerce os seus direitos porque você não tem o conhecimento, mas a partir de hoje que você tomou esse conhecimento, você sabe que você pode ingressar com habeas data, com mandado de injunção, né? O habeas data eu já falei, né? Você, quando o governo faz alguma anotação errada sobre o seu respeito, você quer que ele corrija, você entra com habeas data. O habeas corpus, você, prisões irregulares, mandado de segurança, quando você pode ir, ação popular, que acabei de falar no vídeo, gravei há pouco um vídeo também que vai ao ar. Então são esses remédios que você pode usufruir, ok? Outra coisa interessante aqui, eu não vou entrar, os parágrafos 1º ao parágrafo 3º da Constituição são teorias, né? Eu acho que eu não vou falar para vocês agora, não é porque eu não tenho conhecimento de tudo, mas eu prefiro não entrar nessas teorias porque elas são muito teóricas e a própria jurisprudência, a doutrina ainda não chega a um certo conciso, né? Agora, por exemplo, parágrafo 1º diz assim, vamos lá, as normas definidoras, né, dos direitos e garantias e fundamentais têm aplicação imediata, ou seja, a partir do momento que o direito te deu, que você tem aquele direito, ele tem aplicação imediata. Ele não precisa estar na Constituição, aplicação imediata, você tem esse direito, né? São direitos e garantias expressas nessa Constituição, não exclui outros decorrentes do regime e dos princípios por ela ou tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil. Isso é o tratado, eu preciso falar uns 2 ou 3 vídeos para tratar, para falar sobre tratado, mas eu vou dar uma linha gerais. Todo tratado, o Brasil faz parte da ONU, né, como você sabe, que é a Organização das Nações Unidas, são 193 países filiados nessa organização mundial, que tem sede em Washington, nos Estados Unidos, e muitos tribunais na Suíça, por causa da Suíça ser um país neutro, né? E o Brasil é consignatário, ou seja, assina tratados e faz lá. Agora, por exemplo, se faz um tratado internacional que concede um direito humano, direito sobre direitos humanos, mas esse direito no Brasil não está ainda na Constituição, imediatamente esse tratado já entra em vigor no Brasil. Claro que esse tratado ele passa por um processo de aprovação pelo Congresso Nacional. O grande problema, o grande gargalo do direito internacional aplicado no Brasil é a demora, né? Porque os tratados eles têm uma legislação específica, tem um processo específico, mas ele tem que ser confirmado pelo Congresso Nacional. O presidente da República vai à ONU, faz um tratado, ou chama um país, o Brasil faz um tratado com a Inglaterra, faz um tratado com os Estados Unidos, faz um tratado com a Rússia.
Mas esse tratado ele tem que ser aprovado pelo Congresso Nacional. Infelizmente, o Congresso Nacional demora muito tempo. Nós temos muitos direitos que são negados pela demora do Congresso Nacional. Eu sei que a Casa Legislativa não é para fazer uma lei às pressas, correndo, mas os tratados deviam ter mais uma maior uma maior velocidade, mas infelizmente demora muito, né? Uma coisa interessante que eu passei, desculpa, eu passei dos parágrafos, mas eu vou encerrar aqui, que é um princípio muito importante, né? Dizer assim, todos no âmbito do Poder Judiciário e Administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Isso é muito importante, isso foi introduzido, né, pela Emenda Constitucional de 2004, Emenda 45. Criaram um princípio de processo que diz, você não pode, porque que acontece? Você ingressa com ação no judiciário, o juiz não se preocupa se em 10 anos, em 20 anos, em 15 anos, em 100 anos. Tem processo, então, criar esse princípio para que o juiz tenha uma certa celeridade, dê uma certa atenção para que os processos não demorem tanto tempo no Poder Judiciário. Isso fica, e na minha opinião, fica na teoria, porque o número de ações é um número muito grande, porque o povo, depois de 88, o povo brasileiro resolveu correr para o Poder Judiciário, principalmente com o direito do consumidor, que move, né, um número cada vez maior de ações, né, de pessoas reivindicando direito. Então o Poder Judiciário está cheio de muitas ações. E um processo burocrático, o processo judicial é muito burocrático. E juízes com assessores, né, isso demora muito. A gente tem a culpa do advogado. Não, o advogado quer que o processo seja rápido. Porque quanto mais rápido o processo sair, mais o advogado ganha os seus honorários. Advogado não retarda processo, advogado não atrasa processo, advogado não deseja que o processo demore. Eu quero que meu processo, eu ingresse com o processo hoje, que sai amanhã. Mas a demora é a burocracia do juiz, do judiciário. Não é culpa do juiz, não é culpa do escrevente, é a lei que é amarrada, o Código de Processo é muito amarrado. Já há várias tentativas que o Poder Judiciário vem fazendo, reformas, mas que infelizmente não resolveu esse problema da demora eterna dos processos. Mas a gente tem que ter paciência e infelizmente lutar para isso, né? Eu queria hoje, eu sei que estou tomando tempo aqui, vou falar aqui do parágrafo 4º, que eu vou encerrar, o parágrafo 4º do artigo 5º. Ele diz assim, o Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, cuja criação tenha manifestado a adesão. O Brasil faz parte, esse parágrafo foi uma das exigências, né, foi feito na Emenda Constitucional 45, que reformou o Judiciário, que foi vamos dizer assim, o presidente Fernando Henrique Cardoso foi muito cobrado para a adesão do Brasil a esse tratado internacional. É complexo, porque diz assim, o Brasil vai ser condenado, já foi várias vezes. A Lei Maria da Penha, por exemplo, é um exemplo, né, da condenação que o Brasil sofreu nesse tribunal, porque o Brasil, essa Maria da Penha é uma farmacêutica que foi brutalmente agredida pelo marido e ela ficou tetraplégica de tanto que apanhou. E esse marido parece que era uma pessoa muito importante, muito influente, e o Poder Judiciário acho que não se manifestou e recorreram ao Tribunal Internacional, e o Brasil foi condenado a pagar uma indenização e também obrigado a instituir uma lei que defendesse a violência contra a mulher, né? E então ele votaram a lei 11.340, se eu não me engano, é o Estatuto da Mulher, né? A lei Maria da Penha, que defende, que ampara as mulheres, né? Então é importante demais, o Tribunal Internacional ele atua quando a justiça interna, por exemplo, eu cometo um crime, mas como eu sou uma pessoa muito influente, o Poder Judiciário não se preocupa, não ingressa, o Ministério Público não ingressa com ação, faz ouvidos moucos. O crime está acontecendo, uma agressão aos direitos humanos, por exemplo, a invasão do território indígena, a invasão de garimpeiros no Rio Amazonas, nas terras indígenas que vão apodrecer os rios com mercúrio.
né, tornar os rios impossíveis de criação de peixes, vão matar aqueles índios de fome. Né? Então isso é uma agressão. E se o Brasil, as autoridades brasileiras não fizerem nada para proibir que os garimpeiros ingressem na mata amazônica ou em qualquer região de índio e façam o garimpo, que é uma irresponsabilidade, né? Eu não sou contra garimpeiro, não, mas o garimpeiro honesto. Eu sou a favor da mineração. O minerador honesto, ele tem regras, tem o estatuto de mineração, ele vai de acordo com as regras do meio ambiente. Agora, o garimpeiro, aquele garimpeiro que só quer lucro, ele entra nesses rios, acaba jogando mercúrio, o mercúrio destrói mata os peixes e toda a fauna e a flora daquela região e ainda agride os direitos, vão cair o cabelo do povo que usufrui daquela água. Então, se não fizer nada as autoridades brasileiras, não fizer nada, o Tribunal Internacional tem o direito, se for convocado, a se manifestar e condenar o Brasil por essa irresponsabilidade. Seria uma forma mais ou menos desse sentido. Porque o Tribunal Internacional, que é muito importante para nós, é uma garantia, ele só atua se o Brasil se mantiver omisso. Mas se o tribunal, mas ele absolveu, o Supremo Tribunal Federal absolveu o matador de fulano ou de Beltrano, não importa, foi a decisão suprema do tribunal. A gente não vai dizer que o tribunal não julgou. Ele pode ter julgado contrário à nossa vontade, à nossa opinião, nosso conhecimento, mas houve julgamento. Agora, o Tribunal Internacional ele é chamado para atuar quando os tribunais não julgam. Há uma omissão do país em relação àquele acontecimento, àquele fato, àquele crime. Ok, gente? Então, olha, eu hoje termino o artigo 5º da Constituição, nós vamos entrar no artigo 6º, que é dos direitos fundamentais. Muito obrigado, sei que o tema é polêmico, mas eu tenho certeza que eu despertei em vocês o interesse pelo estudo da nossa Constituição, que é fundamental, entendeu? É fundamental a gente manter esse interesse. Muito obrigado.